Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa é a nossa aula 4 do primeiro ano do ensino médio, nossa aula 4 de filosofia do segundo bimestre. Tudo bem? Abra então aí, olha, seu caderno do aluno na página 83 e a gente vai começar aí, ó, a ler esse texto que vai falar sobre as tradições míticas, tá certo? A gente compreender qual que é a função dos mitos, dessas narrativas sobre a origem, sobre a criação do ser humano e do universo, para a compreensão, né, do sentido, do significado da vida humana, né? A importância que tem essas narrativas para a construção do significado e do sentido da existência do ser humano, ok? Olha só, todas as culturas trazem narrativas de criação, as quais procuram explicar a dimensão do homem como um ser ao mesmo tempo da natureza e da cultura. A partir da orientação, então, né, que a gente vai estar aqui, vocês em casa depois pesquise, né? A narrativa, por exemplo, de criação dos caiapós, dos carajás ou dos tupis-guaranis, né? Que são tribos indígenas aqui da América do Sul, né? Particularmente do Brasil. Aqui, por exemplo, tem uma boneca, né, uma boneca carajá, né, que remete um pouco a essa mitologia indígena sobre a origem, né, sobre a criação do universo. Aqui, por exemplo, a narrativa de criação judaico-cristã. Né? Vocês sabem onde está essa narrativa da criação judaico-cristã? Tenho certeza que você tem aí na sua casa. Parou para pensar? Então, essa narrativa é justamente o livro do Gênesis, o capítulo 1 e o capítulo 2. Né? Então você pega lá o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, existe lá uma narrativa sobre a criação do universo, né? Onde Deus cria a partir da palavra. Né? Em cada período do texto diz Deus disse, faça-se tal coisa, e aquela realidade é criada. Deus disse, faça-se tal coisa, e aquela outra realidade é criada. Então, todas as realidades do universo e do mundo são criadas na narrativa da criação judaico-cristã, né, o livro 1 do Gênesis, é a partir da palavra de Deus. Depois, no Gênesis 2, vai mostrar ali, de certa forma, né, esse mundo já harmônico criado, em referência a um jardim, onde o homem é criado do barro, a mulher é tirada do lado do homem para ser uma companhia para ele. E, enfim, né, então já se trata aí de uma outra forma de narrativa que coloca o ser humano dentro dessa natureza, essa natureza harmônica, essa natureza perfeita. Aqui, no terceiro quadrinho, a narrativa de criação iorubá, né, uma narrativa de criação de origem africana, tá? É justamente essa cultura iorubá que está por trás, né, por exemplo, das religiões como o candomblé e a umbanda, né? É como se fosse a raiz dessas religiões. Claro, essas religiões elas de certa forma criaram um sincretismo com o cristianismo, com o espiritismo, mas a origem dela é a raiz africana derivada aí do Yorubá, tudo bem? E depois aqui uma referência à narrativa de criação chinesa, né? Então assim, escolha uma dessas narrativas, pesquise, né? Eu disse que na sua casa tem aí o livro do Gênesis, então abre lá, dá uma olhadinha no capítulo 1, no capítulo 2, vê o que se trata essa narrativa, como que acontece a criação. Mas se você ficar curioso com alguma das outras três aqui, pesquise na internet, tudo bem? Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links para você poder acessar e conhecer essas mitologias, tudo bem? Olha só. As narrativas míticas trazem os fundamentos das religiões, dos saberes e da própria história. Revelam o princípio, o germe da tradição e dessa forma a mantém. Né? Então,
Se você pega uma cultura, é, a narrativa da criação, da origem, ela é tão importante que essa cultura mantém essa tradição, né? Criam-se rituais muitas vezes para fazer memória dessa narrativa. Essa narrativa ela preenche de significado, de sentido a vida, né, desse grupo social, enfim. A tradição é mantida pelos mitos, além de repetir e atualizar a ação dos precursores, né? Ou seja, a tradição ela é mantida pela continuidade desses mitos serem sempre narrados, repetidos, e aqueles que vão, né, se desenvolvendo nesses grupos sociais vão garantindo a atualização dessas narrativas, né, que essas narrativas não sejam colocadas no esquecimento. Dessa forma, o mito conta a história primeira que ensina aos homens como devem fazer para viver neste mundo de acordo com os saberes de fundação, né? E aqui uma referência a um sociólogo importante que é o Mircea Eliade, né? Ele diz, né, dessa forma, o mito conta com a história primeira, né, a história primordial, que ensina aos homens como devem fazer para viver neste mundo de acordo com os saberes de fundação, ou seja, qual é o papel do ser humano diante da realidade do mundo criado. Essas narrativas de origem, então, eles colocam o ser humano no seu lugar diante da natureza. A narrativa mítica busca revelar as origens de ações humanas ou da natureza, o que possibilita entender o sentido de certas práticas. Em geral, os mitos são transmitidos de geração a geração, e as suas narrativas de origem favorecem a coesão simbólica. O que significa isso? Coesão simbólica. A questão do simbólico é relacionado com o sentido que o ser humano dá para a vida, para o mundo, para a sua existência. A coesão é o fato de se tratar de um sentido, de um significado que abarca a sociedade como um todo. O fato de eu me sentir inserido dentro de um grupo que vê a vida, que vê o mundo, a realidade do mesmo ponto de vista, né, da mesma perspectiva. A identidade étnica é reforçada à medida em que os indivíduos compartilham as narrativas de criação e as práticas decorrentes destas. Ou seja, se uma determinada narrativa de criação ela gera, né, um significado forte para um grupo, e esse significado vai de certa forma gerir, produzir certos rituais, certas práticas, através desses rituais e práticas que esses grupos vão ter o sentimento de pertencimento, né? Ou seja, uma identidade étnica, né? O fato deles se sentirem pertencentes a uma organização, né? A uma sociedade. Assim, as narrativas míticas contribuem com elementos fundamentais para a constituição da cultura, e esta, por sua vez, é constituída por elementos que se relacionam de forma intrínseca com os mitos, né? Ou seja, a cultura, muitas vezes, ela cria ao mesmo tempo a narrativa sobre a origem, e essa narrativa sobre a origem, ela fortalece e ela dá unidade à cultura. A cultura de um povo, a cultura de uma etnia, a cultura de uma tribo, né? Ou seja, é algo que praticamente é universal em todas as culturas, né? Então, quais são os elementos, né, que fazem parte aí, intrínseco dos mitos? Conhecimentos, né, conjuntos de saberes sistematizados e construídos historicamente, que acumulados promovem ensinamentos que são transmitidos para as gerações futuras. Por exemplo, como ocupar espaços, produzir alimentos, entre outros saberes necessários para a sobrevivência. Junto aos conhecimentos práticos, que são construídos, saberes ligados aos usos, costumes relativos às práticas religiosas e organização social e política, né? Ou seja, todos os conhecimentos sociais,
desde fazer comida, acender uma fogueira, construir uma casa, desviar um curso de um rio, o conhecimento relacionado com a agricultura, com o plantio, com a colheita, o conhecimento tecnológico do desenvolvimento, de repente, de um recurso para a construção, de um recurso para o acesso à água, né? Tudo isso são conhecimentos. Depois, o aspecto das crenças, né? As crenças são associadas à aceitação de verdades verificáveis empiricamente ou não. Trata-se de um comportamento diante dos eventos cotidianos e das projeções que podemos fazer desses eventos. Exemplos são a fé religiosa, a fé no avanço da ciência e a confiança na força do amor. Ou seja, a crença, ela de certa forma gera toda a questão da afetividade muitas vezes, a forma das pessoas se relacionarem entre elas, alimenta esse tipo de força na relação do grupo, ok? Depois, as normas. Trata-se de determinações que buscam controlar o comportamento e resultam da herança cultural. As normas determinam como os pais devem atuar na educação dos filhos, quais são as responsabilidades dos atores institucionais, ou seja, qual que é a responsabilidade de cada indivíduo deste grupo. Quais são os modos de fazer registros, como se pode estabelecer comércio, constituir família e sepultar os mortos, né? Ou seja, todo grupo social ele desenvolve conjuntos de normas sociais, desde como que vai começar a família até onde que podemos enterrar nossos mortos, como fazer isso, né? Tudo isso são normas que têm a sua origem nos mitos, de certa forma, que alimentam as sociedades. Penúltima aí, olha só, os valores orientam para apreciar coisas e situações boas e rejeitar o que é ruim, aquilo que pode ser danoso para a sociedade. Os valores revelam o significado que grupos e indivíduos atribuem para saberes, comportamentos, sentimentos, normas e coisas. Ou seja, atribuímos coisas boas a esse tipo de comportamento ou atribuímos coisas ruins. Esses são os valores. Os valores se modificam a cada época, geração e sociedade, ou seja, os valores eles são plásticos. Eles dependem do contexto de época, contexto geográfico, contexto cultural. Eles mudam com o tempo, né? Conforme as gerações vão passando, a assimilação desses valores elas também vão sendo alteradas. E coisas que às vezes eram ruins, consideradas feias no passado, podem ser tornadas belas ou consideradas boas no presente e no futuro. Símbolos. Os símbolos orientam formas de sistematizar, classificar e ordenar o mundo por meio de significados expressos por sentidos e definições específicas. Os símbolos, como outros elementos da cultura, podem ser trocados ou ressignificados. Um objeto, uma cor, um gesto, por exemplo, podem ser um símbolo, uma expressão de significado, né? Então, a gente vai para a rua, a gente vê vários símbolos que vão nos comunicar a forma como podemos transitar. A cor vermelha de um semáforo é um símbolo que a gente deve, é um sinal que a gente deve, de certa forma, parar o nosso tráfego. A sinalização verde, que a gente deve prosseguir. A proibição também é sinalizada muitas vezes no trânsito, né? Isso para dar um exemplo. Você entra numa igreja, você também vê ali muitos símbolos, né, que transmitem uma mensagem por trás deles, né? Então, olha só, de cada elemento que nós vimos aqui, vocês vão pensar um exemplo, tá? E colocar para mim no link da atividade desta semana, tá certo? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula. Responda a atividade porque ela é importante, porque com ela eu contabilizo aqui a presença, né, de quem fez, e até o próximo vídeo na próxima semana.